Nós retornamos com o Jogo do Poder, recebendo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, contando com a presença do jornalista Luiz Erlange. Ministro, ainda em política, qual é a sua avaliação sobre esses, obviamente que o senhor é suspeito, o senhor faz parte do Ministério, mas que tipo de avaliação o senhor faz desses primeiros meses de Michel Temer? Na verdade, havia uma expectativa grande em relação à formação do Ministério de Notáveis, que não aconteceu. Depois se falou em reformas bastante ousadas, reforma da Previdência, contenção de gastos e tal, e que ainda está na pauta, mas ainda também não foi apresentada à nação o seu projeto definitivo. O que está acontecendo, na verdade, é uma sucessão de aumentos para os servidores públicos, o que está provocando, por outro lado, a reação negativa de alguns parceiros do governo. O PSDB, inclusive, ameaça deixar o bloco se continuar existindo, digamos, essa, entre aspas, farra de concessão de reajustes aos servidores. Inclusive, agora a próxima pauta é o reajuste para o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor está vendo tudo isso, ministro? Ricardo, primeiro, eu creio que nesses primeiros meses o balanço é positivo. Primeiro, o presidente Temer conseguiu devolver normalidade institucional ao país. Hoje já tem um governo que consegue capitanear pautas políticas. É absolutamente fundamental que os projetos do teto de gastos, projetos que deem mais clareza à política econômica sejam aprovados. Principalmente teto de gastos em relação aos estados. Eu acho que passa, e é fundamental que passe. Não se pode gastar mais do que você arrecada. Tem que ter a responsabilidade. Com relação ao aumento de servidores, eu acho que nós não podemos nem estigmatizar de um lado, nem também abrir as portas de forma total. Hoje nós temos, de fato, as corporações com muita força no país, e às vezes com uma força desproporcional ao que deveria ser. Eu acho que, com relação ao aumento, há que se fazer uma análise carreira a carreira, caso a caso, onde efetivamente isso for necessário, houver condições econômicas, os servidores estão há muito tempo sem tipo de reajuste, estão com o seu vencimento defasado, não há problema nenhum, é justo que se tenha uma recomposição. Não é justo. Onde essa recomposição já foi feita e o que se busca é um avanço maior, aí eu acho que tem que se dizer a esses servidores que eles precisam esperar a situação do país melhorar, porque na iniciativa privada as pessoas perderam o emprego. Chegamos a ter 11 milhões de desempregados. E, evidentemente, essas pessoas precisam ter condições, a economia precisa dar condições a essas pessoas de poderem retornar aos seus postos de trabalho. O senhor acha que o presidente Michel Temer, por mais hábil que seja politicamente, vai conseguir manter essa aliança por muito tempo? Porque o sucesso do governo dele, obviamente, inspira os seus aliados mais próximos a anunciar a sua provável candidatura à reeleição, o que deixa o PSDB de cabelo em pé, na verdade. No dia que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ele poderia se candidatar à reeleição, no dia seguinte houve polvorosa no PSDB, dizendo, que história é essa? Então, já aí começaram, alguns no PSDB, já começaram a defender no dia seguinte, sob pretexto de gastos excessivos, mas na verdade não é isso, é por conta dessa expectativa que já começou a ser aventada de possibilidade de reeleição de Michel Temer, já começou a dizer que vamos deixar o governo. Quer dizer, há como o sucesso do governo Michel Temer vai forçosamente fazer com que o PMDB pense em continuar no governo, o que vai trazer o PSDB por outro lado. Eu creio, Ricardo, que o presidente Temer, sobretudo a partir do momento que estiver efetivo, e eu creio que será o que irá ocorrer após a votação do impeachment, terá plenas condições, e até melhores do que hoje, de agregar essa base e avançar politicamente com as pautas que são necessárias. Com relação a essa discussão política, eu acho que todos os partidos, seja o PSDB, seja o PMDB, devem colocar de lado essa discussão nesse momento. O momento é de se discutir o país, é se discutir as medidas que o país precisa. Quem ficar numa posição diferente, e se esta for de fato a intenção de determinado partido, como você aqui explicita, certamente quem tomar esse caminho será julgado pela população, por ter pensado na sua ambição política e não no país.
Já que o Ricardo falou em sucessão, vou puxar de novo aqui para o Rio de Janeiro. Diz a lenda aí que, vamos dizer assim, o partido Pisciani, né, que vocês são pai, irmão, vocês são quase uma legenda própria, tinha pretensão de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas a minha pergunta não é bem essa. Vocês estão satisfeitos com o candidato do PMDB no Rio? Olha, eu falo isso com muita vontade, porque justamente quem tinha o nome colocado para possivelmente disputar era eu próprio. Por isso que eu fiz a pergunta. E fiz aqui com o Ricardo, exatamente em setembro do ano passado, durante uma entrevista aqui no Jogo do Poder, o anúncio de que eu não disputaria mais a convenção partidária, de que eu iria retirar o meu nome da disputa, por entender que naquele momento as minhas atribuições como líder da bancada do PMDB na Câmara, com a pauta que eu vinha mais dedicado, que era a pauta mais da política nacional, eu não estava em condições, naquele momento, de disputar, e entendia que o Pedro Paulo era a pessoa em melhores condições de disputar a eleição, porque havia participado do governo, aos 8 anos ao lado do Eduardo Paes, conhecia melhor a situação administrativa da cidade, conhecer melhor os projetos que ainda são necessários. Então, respondendo a sua pergunta diretamente... Não, a primeira parte. Absolutamente satisfeitos com o candidato. Inclusive com o desempenho? Com certeza. O certeza que o desempenho está em andamento, mas temos certeza que ele terá um grande... Quer dizer, a despeito das suas qualificações que o senhor apontou, e como é que o senhor vê o fato, por exemplo, dele, segundo o Datafolha, ter a maior rejeição e ainda está com uma pontuação de intenção de voto muito pequena? Nós temos 30 e poucos dias para ultrapassar, para mudar esse quadro. O senhor acha que é suficiente para uma alteração? Eu acho que é plenamente suficiente. Nós ainda vamos iniciar ainda E a essa fase rejeição, da campanha a fase da campanha da propaganda eleitoral. As pessoas poderão conhecer melhor os candidatos, ver quem de fato conhece os problemas da cidade, quem de fato fez ações que resultaram em melhorias da cidade, fazer esse julgamento. E eu tenho certeza que o governo do PMDB tem muita coisa a mostrar, muita coisa que fez para mostrar. E temos um candidato absolutamente preparado, que tem condições de governar e governar bem a cidade. Nós sabemos que o jogo está começando. Dou 2 exemplos. Sim, nosso programa está acabando, infelizmente. Rapidamente. O prefeito Eduardo Paes, quando venceu as eleições de 2008, quando começou a campanha, tinha 4%. O governador do estado, Pezão, quando venceu as eleições de 2014, começou também com 4%. Mas talvez não tivesse a rejeição tão grande, né? Segundo o Datafolha, a rejeição dele é muito grande. Mas não é uma rejeição impeditiva. Ministro, nosso tempo se esgotou, infelizmente. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Obrigado. Volto sempre. É um grande prazer. Erlange, muito obrigado por ter comparecido. É um prazer tê-lo aqui no Jogo do Poder. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.